Olha só, o mercado imobiliário brasileiro está na iminência de uma das maiores transformações da sua história. A ideia é a seguinte: imagine que cada casa, cada apartamento, cada terreno no país, em breve vai ter um número de identificação único. Isso mesmo, como se fosse um CPF. Vamos desvendar juntos o que isso realmente significa. E a pergunta que não quer calar é essa: por que um imóvel precisaria de um CPF? Entender bem essa analogia é o segredo para a gente conseguir decifrar esse novo sistema que está vindo por aí. Bom, para sacar a necessidade dessa mudança toda, a gente precisa primeiro olhar como as coisas são hoje. E olha, é um verdadeiro quebra-cabeça. As informações dos imóveis estão todas espalhadas, inconsistentes. Uma bagunça. E esse número aqui dá a dimensão exata do problema. Pensa só. Em 2019, apenas 21% dos municípios brasileiros tinham mapas digitais precisos dos seus imóveis. E o pior, 1 em cada 5 sequer tinha um cadastro no computador. É um apagão de dados gigantesco. E claro, essa desorganização toda tem consequências bem graves, né? A falta de dados integrados abre uma avenida para sonegação de impostos e para fraudes. E não é só isso. Gera uma insegurança jurídica enorme para quem compra ou vende um imóvel. E, de quebra, impede que as cidades consigam se planejar direito. Tá, mas então o que foi que deu um empurrão para finalmente resolver esse problema crônico? A resposta, acredite se quiser, está na histórica reforma tributária. Foi ela que forçou o início de uma nova era de integração de dados no país. É que a reforma criou impostos que são compartilhados entre a União, os estados e os municípios. Para essa conta fechar e a arrecadação funcionar, o compartilhamento de informações cadastrais deixou de ser uma opção, sabe? Virou uma necessidade absoluta. E essa necessidade não ficou só no papel, não. Ela foi parar na Constituição. O chamado princípio da cooperação agora exige que as administrações tributárias de todos os níveis, federal, estadual e municipal, trabalhem juntas. É um mandato, uma ordem bem clara. E aí veio a Lei Complementar 214 de 2025 para dar o arremate final. Ela transformou esse princípio em uma obrigação concreta: a criação de um cadastro nacional unificado para todos os imóveis do Brasil, sejam eles urbanos ou rurais. E a solução para tudo isso tem nome e sobrenome, ou melhor, duas siglas centrais, Sinter e CIB. Vamos ver agora como elas funcionam, sempre voltando para aquela nossa analogia do CPF dos imóveis. A lógica é bem simples de entender. O Sinter é o sistema, o cérebro da operação. É a grande rede que vai integrar os dados das prefeituras, dos cartórios e dos órgãos federais. Já o CIB é o código, é o número de identificação único, ou seja, o famoso CPF de cada imóvel. E como um imóvel vai ganhar o seu CIBIC? O processo é bem direto. Primeiro, os municípios fazem um convênio com a Receita Federal. Depois, enviam os dados que já têm para o Sinter. Aí, o sistema gera o código único para cada propriedade e, a partir daí, esse código vira obrigatório em todos os documentos oficiais, de alvarás a escrituras. Certo, mas vamos sair um pouco da parte técnica. O que é que tudo isso significa na prática? Porque essa mudança impacta, e muito, a vida nas cidades e o dia a dia de todo mundo. O impacto é bem grande, mas ele se concentra principalmente em 4 áreas. A maior de todas as mudanças vai ser na arrecadação de impostos, mas a segurança na hora de comprar e vender um imóvel, o mercado de aluguel e a regularização de propriedades também vão ser profundamente transformados. Começando pela arrecadação, a mudança é radical. Ao cruzar os dados da Prefeitura, do Cartório e da Receita Federal, o sistema vai tornar muito, mas muito mais difícil subdeclarar o valor de venda de um imóvel para pagar menos ITBI, ou até esconder a renda de um aluguel. A ideia é fechar as brechas para a sonegação. Agora, para quem compra ou vende um imóvel, o maior benefício de todos é a segurança. Ter um código nacional que é único e confiável reduz drasticamente os riscos de fraude, de disputas de propriedade. Enfim, evita que o sonho da casa própria acabe virando um pesadelo. E o sistema também tem um potencial social enorme. Para milhões de pessoas que vivem em imóveis informais, ele cria um caminho mais claro para a regularização. E isso pode destravar o acesso a crédito, garantir a segurança da posse e, finalmente, integrar de vez essas áreas à cidade formal. E para os municípios, os benefícios também são bem claros.
Uma arrecadação mais justa, menos fraudes e, no longo prazo, dados de muito mais qualidade para planejar o crescimento da cidade, o transporte, os serviços públicos, tudo. Mas é claro que um projeto dessa magnitude não acontece assim da noite para o dia. Essa jornada de implementação tem prazos bem definidos e, olha, desafios consideráveis pela frente. Os prazos que estão na lei são bem claros. A partir de janeiro de 2026, a adoção do CIB se torna obrigatória para as capitais, para os órgãos federais e também para os cartórios. Um ano depois, em janeiro de 2027, a regra passa a valer para todos os outros municípios e órgãos estaduais do país, sem exceção. E os desafios são gigantescos, não dá para negar. Vão desde a dificuldade tecnológica de integrar milhares de sistemas diferentes, até o custo, que é bem alto, principalmente para cidades menores. Fora isso, tem o desafio humano de treinar gente no país inteiro e talvez o mais complexo de todos, o de limpar décadas e décadas de dados antigos e inconsistentes. E tudo isso, no fim das contas, nos leva a uma pergunta final. Uma provocação. Será que essa busca por transparência e por padronização representa o fim do famoso jeitinho no mercado imobiliário brasileiro? Porque, a mudança vai muito além da tecnologia. Ela mexe com aspectos culturais profundos sobre propriedade e regras. É, sem dúvida, uma reflexão poderosa sobre o futuro do país.